Boa noite, Silene. Boa noite para você que está aí nos ouvindo. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo. Nós queremos saber de onde vocês são. Nós estamos em São Paulo. Escrevam no chat de qual lugar vocês estão assistindo. Exatamente. Nós recebemos inscrições de vários lugares do Brasil e a gente quer saber de onde você é. Então, escreve aí pra gente. Vocês estão se apresentando aí e nós aqui. Eu sou Tânia França, sou fisiologista, sou também avaliadora física, professora universitária com graduação em educação física e complemento como personal. Eu sou Silene Firmo, especialista em educação física, sou personal trainer e hoje atuo presencialmente na educação. E foi tudo isso que me trouxe até aqui como ensinante digital. E nós estamos aqui para falar com vocês, para recebê-los muito bem e também conhecer um pouco mais de vocês. Para isso, nós vamos colocar algumas questões. Hoje, nós estamos aqui também para falar sobre o nosso método 437. É você poder trabalhar 4 horas por dia, 3 vezes por semana e faturar a partir de 7.000 mensal. Isso mesmo. Esse é o nosso método. Método 437. Perfeito. Muito fácil e muito atrativo. Então, a gente quer conversar com vocês um pouquinho hoje. Fizemos esse convite para falar a respeito do nosso método. Antes, eu vou fazer algumas provocações, algumas perguntas. Vocês estão satisfeitos com a quantidade de horas que vocês trabalham? Será que vocês estão trabalhando muito? Em relação ao ganho de vocês, como que está o rendimento? Ou seja, você está ganhando bem pelo número de horas que você trabalha? E como que estão as suas horas de dedicação para você, para sua família? Em algum momento, você já se questionou? Poxa, eu precisava fazer algo diferente, mas dentro daquela profissão que você escolheu. E o que eu poderia fazer? Aonde eu poderia atuar? Você tem total segurança para fazer isso? Para dar uma virada? E também, de repente, você, mesmo trabalhando muitas horas, mesmo não satisfeito com o valor que você ganha pelas suas horas de trabalho, você fica inseguro de deixar essa renda, que por menor que seja, ela é uma renda fixa, é uma renda mensal. Você tem esse tipo de insegurança? Alguns desses itens que eu falei para vocês, alguém está passando daí da sua vida? Isso. Né? Alguém está passando por isso? Ou então, gente, de repente, você já teve uma grande ideia. Você quer empreender, mas zero de orçamento para fazer isso. Vamos ver como pode, a partir de agora, isso ser diferente? Bem, vamos falar agora de coisa boa? Vamos! Olá, você gostaria de trabalhar menos? Menos horas de trabalho? Gostaria de ter uma renda melhor? Gostaria de poder ter mais tempo para se dedicar para você, para a sua saúde, para o seu treinamento? Para a sua família. Para a sua família. E olha só, você sendo dono do seu negócio. Olha que tentador. Vocês viram que eu comecei mostrando os pontos negativos, mas a gente tem muitos pontos positivos que a gente pode alcançar
né? E você ser dono da sua agenda e determinar aonde, quem você atende e quais horas que você vai fazer esse atendimento. Eu acho que isso você vai conseguir se você for um expert 437. Já pensou esse expert passando lá na rua e a pessoa falando, olha, aquele profissional da educação física é bem diferenciado. Ele tem um método que é muito bacana. E ele é um excelente profissional e eu indico. Exatamente. E tudo isso que a Tânia falou anteriormente, todos esses objetivos, todos esses sonhos, isso é totalmente possível com o nosso método. Porque o nosso método você vai aplicar de forma correta, assertiva e vai conquistar os seus objetivos. Porque a gente está aqui fazendo isso hoje, porque a gente já esteve aí no seu lugar. E a gente sabe como isso é difícil. Nós temos várias experiências. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha história. Né? Eu comecei na educação física lá atrás, não vou falar a data. Ai, que bom. Não vou contar. Porque senão eu ia ter que falar a minha, gente. Aí a coisa ia ficar feia. Lá atrás, quando tudo começou, eu ingressei na educação física porque eu queria estar na escola. Eu queria trabalhar com educação física escolar. Mas naquele tempo, a gente não tinha o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, que regulamenta a nossa profissão. Então, diversas oportunidades foram aparecendo enquanto eu ainda estava estudando. Fui trabalhar como professora de natação para bebê, de natação para adultos, em hidroginástica. E lá eu passei 12 anos. E junto com essa área, eu entrei nas academias para dar aula de localizada, para dar aula de step. Tem umas coisas que é melhor eu nem falar onde que eu dei aula. Mas foi assim, tudo isso foi fazendo com que eu me tornasse o profissional que eu sou. E depois disso, comecei na sala de musculação, me tornei profissional, personal trainer. E foi ali que eu comecei a aplicar a avaliação física. Mas o meu sonho e a minha vontade de trabalhar na escola continuava lá. E eu fui, me dediquei, me preparei e consegui. E depois de alguns anos, eu estava trabalhando nas duas coisas que eu mais gostava, que era com personal trainer e na escola, na educação. Só que com a mudança do mundo, a gente vai vendo tudo mudando, as coisas, né, evoluindo. Eu quis mais. E aí eu fui estudar mais um pouquinho e fui estudar marketing digital. E foi o marketing digital que me trouxe aqui hoje para ser uma ensinante digital. Muito legal. Vocês viram que experiência não nos falta. Então eu posso contar um pouquinho da minha história? Por favor. Bem, eu não iniciei na educação física. Eu fiz técnico em construção civil e fui para a área da engenharia. Mas em um determinado tempo da engenharia, já trabalhava na área e eu percebi e senti a necessidade de trabalhar com pessoas. Eu queria fazer diferença na vida de pessoas. E a engenharia não me dava essa oportunidade. E foi aí que eu parei a faculdade. Pensei aonde que eu poderia atuar para fazer isso dentro de um mercado que eu gostasse de trabalhar. E eu gostava de esporte. Então, eu fui procurar a Faculdade de Educação Física. E eu iniciei a Faculdade de Educação Física, talvez como muitos de vocês, por conta do esporte. Mas a Educação Física é uma área extremamente rica em conhecimento. E quando eu iniciei a faculdade, eu percebi quão grande era esse mercado, o quanto de oportunidades que nós temos dentro da nossa área. E fiz a Faculdade de Educação Física, me apaixonei pela educação física. E olha que
alguns me chamaram de louca, mas eu não me arrependo. Terminei a faculdade de Educação Física, fui para o mercado de trabalho. Eu tinha uma colega de formação e nós fomos desbravar a educação física com o empreendedorismo. Nós fomos montar uma empresa de avaliação física. Ah, jura? Claro! Não é à toa que eu tô aqui, né? Bem, eu e ela resolvemos desbravar uma área pouco explorada. Nós, então, fomos sem a ajuda de tudo, dessas ferramentas que vocês têm hoje. Então, nós não sabíamos que era uma empresa, não sabia o que a gente tinha que comprar, mas a gente foi atrás, perguntava, pesquisava, e não tinha essa facilidade da internet, do celular, não. Mas nós resolvemos que nós íamos dar certo. Compramos todo o material, gente, com sacrifício, com parcelamento, computador, aquele computador enorme, aquela CPU enorme que a gente tinha que carregar para um lado para o outro. Compramos computador, mesa, tal, e fomos atrás dos nossos clientes. Bem, quem foram os nossos clientes? As academias. Então, nós iniciamos trabalhando em academia, prestando serviço. Uma das academias, nós levávamos todo o nosso material, nós tínhamos que fazer uma propaganda de todo o nosso serviço, falar com o cliente, mostrar a importância da avaliação física para que ele viesse fazer. Mas isso num tempo onde não tinha essas ferramentas digitais que tem hoje. E nem se falava sobre avaliação física. Não se falava. Mas quem fazia avaliação física a primeira vez, voltava. Porque era um serviço de excelência. Bem, depois fomos para outras academias para prestar serviço e todo mundo queria contratar a gente, mas não, a gente tinha a nossa empresa e a gente foi se desenvolvendo. E vocês podem me perguntar, Tânia, e hoje você faz o quê? Hoje eu formo profissionais de educação física. Por quê? Dentre essa trajetória, eu tive a oportunidade de fazer mestrado, doutorado, por isso que eu sou da fisiologia, e eu atuo como professora universitária com a disciplina de avaliação física, ou cineantropometria, que é esse palavrão. Bem, diante de um resumo da nossa história, eu e a Silene tivemos, então, essa iniciativa, porque o mercado da educação física é um mercado que tem muita oportunidade, mas que algumas áreas são pouco exploradas. Exato. Sendo assim, nós viemos mostrar para vocês o nosso método, que é o método 437. É um expert, né, em 437 em avaliação física de excelência. E ele é o que vai dar para vocês o caminho das pedras. Isso. Né? Porque nós já desvendamos e desbravamos todos esses caminhos, a gente já percorreu tudo isso. Então, o que a gente fez? A gente juntou tudo isso num método nosso, exclusivo, e nós viemos aqui oferecer para você. Isso. E só para vocês terem uma ideia, a validade disso, tem 2 alunos que utilizam o método de avaliação física que vai falar com vocês agora. Me chamo Kaique Ribeiro, sou profissional de educação física, personal trainer e especialista em nutrição esportiva. Eu quero falar com o Kaique. Me chamo Kaique Ribeiro, sou profissional de educação física, personal trainer e especialista em nutrição esportiva. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a avaliação física, né? Que é um componente muito importante, né? Uma ferramenta muito importante no meu trabalho, tanto como personal como nutricionista esportivo, que eu utilizo para ter principalmente parâmetros, né? A gente precisa de parâmetros para trabalhar. Então, a partir desses parâmetros que a gente tem com as avaliações, né? São informações importantíssimas do nosso cliente ou do nosso paciente, que nos ajudam a ter um norte, né,
Se o cliente quer performance, se ele quer saúde, qualidade de vida, a avaliação física e a avaliação de performance, ela nos dá base para poder ter aí uma infinidade de trabalhos a serem feitos. Vocês viram? A avaliação física, ela dá um norte, mas tem mais um outro aluno nosso que vai falar com vocês. Hoje eu acredito assim que talvez uma porcentagem maior de não ter avaliação hoje nas grandes redes é porque nós, como educadores físicos, ainda não conseguimos ter uma forma correta de sensibilizar essa galera. Porque cientificamente é comprovado, cientificamente protege esse dono de academia e cientificamente aumenta o seu rendimento. Exatamente. Vocês viram a importância da avaliação física de excelência numa carreira de sucesso. E é isso que o nosso método vem propor para você, é isso que o método traz para você. E ele está fundamentado, esse nosso método, em 4 pilares. Nós vamos apresentar ele para você agora. Os 4 pilares do nosso projeto, eles são embasamento científico. Nós vamos dar toda a teoria. Nós vamos mostrar tudo o que você pode saber. Tudo é exatamente embasado cientificamente. Temos a aplicação na prática. Sim, nós vamos fazer todo o nosso curso. Vocês vão aplicar na prática e vocês vão entender como é que funciona. O terceiro pilar é sobre a construção da marca. Precisamos estar bem antenados com tudo. Então a construção da marca, ela é de extrema importância. E as ferramentas digitais. Afinal, hoje o nosso mundo é digital. Então precisamos estar lá também. Então as ferramentas são de extrema necessidade. Vocês viram esses 4 pilares? Bem, esses 4 pilares dão suporte para vocês seguirem em frente. E agora nós vamos falar passo a passo sobre cada um deles. Então, fica com a gente que vocês vão se surpreender com tanta informação que a gente vai estar passando aqui. Certo? Vamos lá, então, começar a falar sobre a avaliação física de excelência. Dentro do nosso método Expert 437, nós vamos formar avaliadores físicos de excelência. E esses avaliadores precisam do quê? De clientes, certo? Como você vai encontrar o seu cliente? Bem, nós vamos começar pelo mais básico. Você vai procurar aquela pessoa mais próxima. Só que eu vou deixar uma dica. Aquela pessoa próxima que você conhece, que você vai conseguir conversar sobre a avaliação física, mas que ela tenha um perfil. O perfil daquele cliente que você quer atender. Pensa aí, ó. Quem é a pessoa, quem é o meu cliente? Por quê, gente? A formação, ela acontece, mas o cliente, vocês vão ter condições de saber, de identificá-lo. Então, começa a pensar qual é o perfil desse cliente. Bem, esses clientes começam pelas pessoas mais próximas. Se a gente está falando com você que é um personal, de repente esse cliente já está na sua carteira de pessoas que você atende. Então, faça um convite para que você faça com ele uma avaliação física. Dica, não faça de graça. Porque de graça ninguém valoriza. Ah, mas qual é o valor de uma avaliação física? Depende. Mas para você começar, faça por um valor mínimo que você acha razoável para você, para que você comece a ter a interação com as ferramentas. Depois, os seus clientes podem ser os grupos, as assessorias, isso, né? Os clubes,
assessorias de corrida, de ciclismo, enfim, todas essas assessorias que estão aí no mercado hoje em dia. E as próprias academias. Então, vocês podem estar buscando esses clientes. Captei o cliente, olha lá, achei o meu cliente, vou chegar, então, vamos para a prática. Olha, fulano, eu estou fazendo um trabalho diferenciado, que é uma avaliação física que vai dar o norte para os seus treinamentos. Você quer iniciar, você quer mudar a qualidade da sua vida, isso é muito importante, praticar um exercício, um esporte. E então, eu vou aplicar com você a avaliação física, mas antes eu gostaria de conhecer você um pouquinho mais. E aí vem o diferencial do nosso projeto, da nossa proposta, do nosso método, que é você fazer essa entrevista, que é uma pré-anamnese, virtualmente, que nem a gente está aqui, ó. A gente está se conhecendo, se conectando virtualmente. Esse é um primeiro contato. Isso. E aí você vai conhecer, perguntar o nome, perguntar um pouquinho da rotina, o que a pessoa faz, quais são os objetivos dela com a prática do esporte. E esse é um momento que nós vamos muito mais ouvir do que falar. Esse é o momento em que temos toda a atenção com o nosso cliente, com o nosso aluno, é onde ele vai falar e a gente vai ouvir e anotar. Isso. E também você vai direcionar para qual caminho você quer essa conversa. Então pergunta como que é o dia dele, se ele sente alguma dor específica, se ele dorme bem. Se você perguntar isso, ele já te dá um monte de informações. Exato. Quantas horas ele dorme e se ele se alimenta bem. Ó, gente, não é você pegar, anotar o que ele come, não. É só se ele faz refeições diárias, como todo mundo, né? Como a gente já conhece, as refeições por dia, se toma água, enfim. Vai tentando deixar ele mais tranquilo para falar. Esse primeiro contato, ele não pode ser muito longo. Uns 20, 30 minutinhos, para você realmente se conectar com essa pessoa. Terminou essa pré-anamnese, que é um questionário que a gente vai aplicar de fato, você já deixa uma outra entrevista marcada. Aí você fala, então, agora baseado em tudo que você me falou, eu vou aplicar com você uma anamnese. Mas como o nosso tempo é bastante escasso, nós também vamos fazer uma reunião virtual. E você já deixa agendado. Nessa anamnese, então, é onde você vai coletar dados de fato. Vai perguntar sobre doenças atuais, doenças pregressas, por quê? Você vai ter que conhecer o passado. Porque se ele foi um atleta e parou de treinar, isso é importante você saber. Se ele teve uma doença, se ele fez uma cirurgia. Se a família tem doenças, se tem essa hereditariedade, a gente precisa saber de tudo, né? Gente, tem estudos que mostram que famílias de pessoas que têm a hipertensão sistêmica, os jovens já mostram comportamento e respostas ao exercícios diferentes. Então, tudo isso você precisa saber. E isso você vai ter em uma anamnese. E nesta anamnese você vai fazer perguntas sobre medicamentos, se ele toma algum medicamento controlado, contínuo, o porquê. Enfim, você vai conhecer o estado de saúde deste cliente. E também alguns hábitos. Por quê, gente? O professor de educação física é um profissional da saúde. E você, sendo profissional da saúde, você tem total capacidade para saber e obter informações muito pertinentes relacionadas à saúde da pessoa que você vai atender. Bem, feito uma pré-anamnese, uma anamnese, então agora eu gostaria de mostrar o que o nosso aluno fala sobre esta anamnese. O primeiro contato, né, depois que que ele, entre aspas, já nos contratou, é a avaliação física, né? E o primeiro passo é a anamnese. Então, a gente inicia todo esse processo com a anamnese,
uma anamnese mais profunda, né, com os dados de saúde e também com o pedido dos exames. Vocês viram que nesta anamnese a gente faz também a pesquisa sobre os exames que esta pessoa fez recentemente, e se ela não fez, a gente faz a solicitação. Como assim? Nós podemos fazer a solicitação? Sim, nós podemos pedir esses exames, aonde nós vamos orientar que esse aluno vá ao médico. E esse médico vai fazer o pedido, vai formalizar o nosso pedido para que ele realize esses exames. Então, nós temos competência para isso. Exato. Tá? E aí, passada essa anamnese, qual é o primeiro passo? Porque a anamnese, a gente entende que a gente consegue fazer numa parte digital, numa conversa, a gente tem uma conexão. E depois, qual é o primeiro passo? Agora nós vamos para o contato pessoal com esta pessoa, o contato próximo, para efetuar o restante da nossa avaliação física. Então, a partir de agora, a gente vai estar presente, né? Antes da gente, nesse agendamento, a gente vai orientar como que esse aluno tem que estar parlamentado, vestido ou pouco vestido. Exatamente. Normalmente, se a gente pede para que as pessoas vão com roupas mais justas, que usem top, as mulheres, que a gente possa ter acesso aos corpos dessas pessoas. E isso a gente tem que fazer de uma forma muito ética. Exato. Professores de educação física, nós não temos alunos homens, mulheres ou qualquer outro gênero. Nós temos pessoas. E é muito importante que a gente mantenha esse tipo de postura. É aí que a gente começa a mostrar o quão profissional nós somos. Então, a nossa postura, o nosso posicionamento e a forma com que a gente lida com esse processo de avaliação física vai nos caracterizar como bom ou mau profissional. Então, tomem cuidado com isso. As vestes precisam ser aquelas que a gente tem acesso, porque a gente vai agora realizar as medidas. Quais as medidas? As medidas antropométricas. Passando pelo biotipo, onde a gente vai classificar o biotipo e vamos fazer então as medidas antropométricas. E as primeiras são normalmente peso, altura e o que mais? Peso, altura. Como que a gente faz? Precisa de algum equipamento específico? Balança, gente. Ai, mas eu vou ter que carregar aquela balança enorme. Não, qualquer balança você pode usar. O importante é que a balança, que você faça a primeira avaliação, seja a mesma que você possa usar da segunda vez, da terceira e por aí vai, tá? Outra coisa, esta balança, ela precisa estar calibrada. Como que eu calibro? Calibro com qualquer parte do equipamento lá de uma sala de musculação, coloca lá na balança e vê, faz aferição com halteres de 2 kg, 3 kg e por aí vai. Bem, é importante que os seus equipamentos, não só a balança, todos estejam bem calibrados. Não é necessário, gente, material caro, de forma nenhuma. Você consegue trabalhar com um material simples. Então não é preciso aquelas balanças antropométricas? Não, aquela balança que você tem a haste que mede a altura, não. Aquelas balanças, elas são encontradas mais em consultórios e para estudos, para pesquisa. O que é importante é que a gente mantenha um material, que a gente anote, inclusive, por exemplo, eu sou fissurado por balança, eu tenho 10. E aí, cada vez que eu vou avaliar o mesmo aluno, eu uso uma balança diferente. Não. Então, é importante até você anotar qual é o material que você vai utilizar, para que na próxima avaliação você faça. Isso se chama reprodutibilidade. Se a gente faz a primeira avaliação com equipamento, a gente tem que usar o mesmo equipamento. Por quê? O objetivo da gente fazer a avaliação física é mostrar como ele está agora e como ele vai estar depois
mais tarde, depois das aulas, depois do esporte, depois da prática do exercício. Mostrar a evolução. Exatamente. E isso te dá suporte para ver os resultados, caso você seja professor, ou se ele for fazer a aula dele com outro profissional, também esse profissional tenha parâmetros para ver a evolução de acordo com a modalidade que ele escolheu. Certo. E a altura, como que a gente consegue? Com um estadiômetro. Eu tenho como... Não. Vamos fazer o básico, gente. Vocês vão ganhar para depois comprar o material que vocês quiserem, que vocês encontrarem no mercado. Mas a gente pode construir um estadiômetro com uma trena fixada numa parede plana e a gente, com uma base sólida, a gente consegue fazer. O que é importante é o posicionamento. Sentar calçado, com os pés unidos, o olhar voltado para o horizonte, ou seja, mantendo todo o protocolo para fazer a medida. Isso é muito importante. Porque cada medida tem um protocolo e ele tem que ser seguido sempre da mesma forma, para que realmente a gente possa ter os resultados fiéis. Exato. Né? Bem, agora eu medi peso, medi altura. Eu já sei o que você vai falar. Cadê o nosso IMC? Não vamos medir agora? Não vamos fazer a conta? Não. Como não? Professor de Educação Física, agora segura, hein? Não usa IMC. Não? Não. IMC não é uma ferramenta que é apropriada para nós que vamos trabalhar com pessoas, que nós vamos aplicar uma modalidade esportiva. Não, IMC é para a população em geral, é um índice que, por sinal, tem um artigo também publicado agora em 2023, que nem para índice de saúde, para composição corporal, ele está sendo mais indicado. E muito menos para o seu aluno que você vai fazer a avaliação física de excelência. Então, IMC vocês esqueçam. Por quê? Porque nós temos outras ferramentas para composição corporal. Que são muito mais fiéis. Com certeza. Que é a circunferência, que você vai comparar o agora com o depois. As dobras cutâneas, feitas com compasso de dobras, que é uma das técnicas melhores para a gente avaliar composição corporal. E para quem quiser associar, associar, não substituir, tá bom? A bioimpedância, mas a bioimpedância não substitui nenhuma outra técnica, muito pelo contrário. Ela pode agregar, mas ela não deve ser a única. Bem, feito então a avaliação topométrica, nós então podemos dizer qual é a composição corporal desse aluno e classificá-lo, tomando muito cuidado com o biotipo. Ok? Perfeito. E aí, a gente lá atrás, lá na Amnese, a gente pediu os exames clínicos. Mas se eu tenho um exame clínico e eu não sei o que ele quer dizer, de que me adianta ter um exame clínico na mão? Pois é. Nós temos que aprender a interpretar, a fazer a leitura dos exames. Nossa! Gente, isso é muito bom. Te dá uma segurança, te dá propriedade, te dá autoridade sobre a sua carreira e sobre o seu serviço prestado. Então, não é muita coisa. Você vai aprender como fazer a leitura de um hemograma que mostra os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Um hemograma. Você vai fazer a leitura dos exames que mostram os níveis de lipídios e os exames que mostram os índices glicêmicos, que é a glicemia de jejum e a glicemia glicada. Simples. Você vai solicitar e vai fazer a leitura. Gente, na hora que sai o resultado, já sai lá o padrão. Então, não é complicado. Junto com os exames clínicos, por que isso é importante? Porque isso é uma referência ao metabolismo do seu aluno. E quando a gente pratica exercício, a gente
mexe, a gente transforma esse metabolismo. Então é importante você saber como ele estava, da onde ele está saindo, até onde ele vai chegar. E com certeza a gente vê melhora. E é por isso que as pessoas procuram a prática do esporte, para melhorar, tá? Sempre, né? Bem, junto a isso, a gente tem também a pressão arterial. Pressão arterial e frequência cardíaca. A técnica de verificação de pressão arterial vai te dar os parâmetros cardiovasculares. Lembrando que nós não somos médicos, nós não damos diagnóstico. Nós vamos fazer a aferição da pressão arterial e vamos mostrar valor. Se essa pressão estiver fora da referência do padrão da Organização Mundial de Saúde, a gente vai orientar que ele procure um médico cardiologista e você só vai liberá-lo para a prática de exercício físico depois que ele trouxer um laudo desse médico. Lembrando que quando a gente faz a aferição da pressão arterial, nós temos que usar um aparelho. Nossa, esse aparelho tem um nome. É um esfigmomanômetro e um estetoscópio. Bem, Tânia, em casa tem um digital, eu vou usar. Muito mais simples, muito mais rápido. Lembra que eu falei que a balança, ela digital, ela tem que ser calibrada? E ela não manda recado, ela não tem um ponteirinho, nem uma luzinha que fica piscando falando descalibrei. E o aparelho digital tem esse problema. Então, se vocês não têm um aparelho e forem adquirir, vamos pegar o manual, o mecânico, aquele que é o mais apropriado e que não vai ter risco de erro. Por quê? Se ele descalibrar, você vê, o ponteirinho está fora, e você leva numa loja onde eles vendem, que eles calibram, muitas vezes gratuitamente. Então, vocês têm mais segurança para o método. Lembrando que o aparelho de pressão arterial, se você for fazer o teste de VO2 máximo, você tem que fazer a aferição durante o teste. Exato. E ele te dá também essa segurança na hora do teste. Então, é um aparelho que ele é o melhor, é o mais indicado. É o mais fiel. É o mais fiel. E eu vou te contar uma experiência. Eu fui fazer um exame e esse exame, eles usaram um aparelho digital. E a minha pressão estava alta, lá no aparelho, tá, gente? Na hora do exame? Na hora do exame. E a pessoa que me avaliou falou, nossa, sua pressão tá alta, você tem pressão alta? Eu falei, não que eu saiba. Depois eu cheguei em casa, tenho o meu aparelho, fui verificar, estava tudo normal. O aparelho digital, muitas clínicas usam, vocês vão falar, mas meu médico só usa aparelho digital, o posto de saúde só usa aparelho digital. Então, quantas vezes esse aparelho é calibrado? Será que ele é calibrado? Então a gente tem que ter esse cuidado. E você, enquanto profissional de saúde, já não é mais leigo, então já sabe disso, tá? E tem que tomar esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Bem, olha só. Já fizemos a anamnese, já fizemos a avaliação topométrica, a parte clínica, agora nós vamos para os testes. Exatamente. E são vários testes, né? Testes de força, membros inferiores, superiores, teste de força abdominal, equilíbrio, mobilidade, flexibilidade. Tânia, eu tenho que andar, Silene, como é que eu vou fazer tudo isso? A gente tem que andar com uma mochilona? Como é que funciona? Lembra que eu falei da anamnese? Lembra que eu falei daquela pré-anamnese? Isso já vai te ajudar muito na hora da escolha dos testes. Porque você entendendo a necessidade do seu aluno, se ele tem limitação ou não, da modalidade que ele vai escolher, você já vai saber os testes que você vai precisar aplicar e você vai estar preparado. Bem, eu quero fazer uma colocação bastante importante. Tem um teste, e aí eu estou falando com professores de educação física que provavelmente já tiveram disciplina de avaliação física na faculdade. Tem um teste
que é o teste de flexibilidade, que é o de sentar e alcançar, banco de Wells, mais conhecido. Esse teste é muito importante, porque ele avalia o encurtamento posterior da coxa, dos membros inferiores. Qual é a importância disso? Vocês já pararam para pensar para que eu tenho que fazer esse tipo de teste? Ele não é o único, mas ele é o mais aplicado. E de muita importância. Por quê? Porque se você tem um encurtamento, toda essa região desse grupamento posterior, você pode ter uma alteração na sua posição ortostática, na sua posição em pé, levando a desenvolver algumas dores na região lombar. E o corpo, ele é sábio, né? Quando a gente certeza. tem alguma disfunção, o que ele vai fazer? Ele vai procurar alguma forma de compensar essa disfunção. E aí vem as dores. E eu não sei se vocês sabem, mas tem alguns estados que os policiais fazem esse teste para entrar. Faz parte da aprovação. E eles têm um índice para alcançar. Vou deixar aí vocês pesquisarem sobre isso. Bem, olha só, passamos por tudo isso para chegar a uma avaliação física de excelência, mas não acabou. Não. Como que a gente entrega? Como que a gente faz isso? Como que a gente mostra para os nossos clientes e para os nossos alunos? Então, nós agora, passou pela parte prática, nós vamos sair dali do nosso cliente e falar, olha, agradeço a sua disponibilidade e daqui a uma semana nós vamos ter uma reunião online aonde nós vamos falar dos seus resultados e você vai apresentar esses resultados via online e vai entregar o arquivo também via online, onde ele vai poder guardar e mostrar para quem ele quiser. Vocês viram que nós estamos automatizando uma parte desta avaliação, porque tempo é dinheiro. E se você consegue atender esse aluno via online, você está ganhando tempo de deslocamento, você está economizando dinheiro para uma condução, você está economizando dinheiro para o combustível, enfim. Nós temos que agilizar esse processo, porque o método, ele bem aplicado, você consegue atender mais pessoas em menos hora e rentabilizar mais. Exatamente, porque o nosso método é exatamente isso. É trabalhar 4 horas, 3 dias e poder ter um rendimento de mais de 7 mil por mês. Mas, como que a gente vai fazer tudo isso no digital? É muito simples. A gente vai... Então conta pra nós. A gente começa, primeiro, a gente vai... na parte digital, a gente vai entender que nós somos a nossa marca. Então, nós temos que nos apresentar da melhor forma possível. E isso não é só no digital, isso também é no presencial. Então, nós temos que nos portar de uma forma profissional, como a gente já falou a respeito das dobras, né? Quando a gente manipula o corpo do outro, então a gente tem que ser profissional. E aí tudo isso também vai para a parte digital. Começando por um método que a gente vai estudar como que nós vamos fazer a nossa marca, que é a criação da marca e a gestão da marca. E isso faz parte do branding. O branding, na verdade, veio de uma palavra inglesa, brand, que quer dizer marca. E ele está fundamentado em uns segmentos que a gente chama de IICC. Vou mostrar ele para você agora. Vamos lá. O ICC, ele é a identidade da marca. E o que é a identidade da marca? Um exemplo clássico é a Coca-Cola. Nós temos a Coca-Cola bem especificada com as cores, com a tipografia, e isso, em qualquer lugar que você olhar, você vai entender que ali é a Coca-Cola. Então a gente precisa ter essa identidade da marca.
Depois nós precisamos ter a imagem consistente, que é como você quer transmitir, como você quer ser realmente visto. Isso faz toda a diferença. Depois nós temos a comunicação da proposta de valor. Como que você vai falar com a sua audiência? Quais são os valores que você vai propor e que você vai transmitir? E, por final, a conexão emocional. As pessoas se comunicam com pessoas. E nós vamos te ensinar de forma assertiva como fazer isso. Então, pessoas, nós estamos nos comunicando. Exatamente, pessoas se comunicam com pessoas. Então nós precisamos ter esse posicionamento muito forte, né? Fazendo todo esse trabalho, a gente tem um posicionamento forte, tanto presencialmente, porque as pessoas vão entender que o seu trabalho é de excelência, que você é um profissional respeitado, e isso vai te dar uma autoridade. E no digital, a mesma coisa. Isso vai aumentar o seu alcance, a sua visibilidade e vai criar o quê? Uma credibilidade. As pessoas vão ter credibilidade no seu trabalho. Consequentemente, você vai ter um ganho maior, porque as pessoas vão começar a te procurar, eles vão ver a qualidade do seu serviço, eles vão te procurar. Isso vai acabar proporcionando também com que você consiga parcerias. Então, você vai conseguir vários parceiros para poder trabalhar em vários lugares. Então, muito interessante isso. E além de produção, né? De produção de conteúdo, de blogs. Exatamente. E aonde a gente vai fazer tudo isso, né? Primeiro, se for no digital, nós vamos fazer nas redes sociais que estão por aí, né? TikTok, Facebook, Instagram, agora temos trends, né? Então, assim, em todas essas redes sociais, você precisa estar lá, você precisa aparecer. Canal do YouTube é sempre muito bom. Blogs, podcast, que agora também é o queridinho. E você pode fazer e-books para vender, cursos online e o seu material. O seu material. Você com uniforme, com a sua presença, com o seu material impresso, se você for imprimir alguma coisa, alguma avaliação para os seus clientes. Então, tudo isso tem que ter a sua marca, tem que ser você. Você é a sua marca. Então, vocês, alguns já estão no digital. Como será o seu posicionamento? Agora eu acho que vocês precisam começar a olhar de uma maneira diferente. Você como profissional, como você está se posicionando? Você tem conta pessoal? Tem conta comercial? Olha só, a nossa proposta é que você seja um empreendedor. Então, cabe aí sim uma conta comercial. E isso é muito interessante, porque você vai ter um alcance muito grande. E esse posicionamento é uma ferramenta de propaganda. Exatamente. Do marketing. E que vai te transformar também numa autoridade, porque as pessoas vão começar a olhar, vão ver o seu conteúdo, vão entender que você tem conteúdo bom e de qualidade, e isso vai te trazendo mais clientes e as pessoas vão te indicando, porque pessoas se conectam com pessoas. Pessoal, estamos conectados? Como que vocês estão? Vejam só, há quanto tempo a gente está aqui falando com eles, conversando, mostrando a importância do profissional. Mais ou menos, já deu 1 hora, não? 50 minutos nós estamos aqui. Gente, nós temos conteúdo para falar, para colocar, e nós queremos passar tudo isso para vocês. Experts 437. Nós queremos que vocês façam parte de um time. Por isso, a gente vai fazer uma oferta. Nós queremos convidar vocês. A gente começou falando que a gente
quer fazer uma proposta para vocês. E que nós estamos aqui, durante esse tempo, mostrando a importância de uma área de atuação dentro da educação física. E que tem pouca gente explorando. E esse convite é para você. Nós queremos que você faça parte de um grupo de pessoas diferenciadas. Você vai se destacar frente aos colegas, às academias, ao seu bairro, à sua cidade, porque você vai se tornar autoridade em avaliação física. Exatamente. E nós estamos falando de começar do jeito certo. Exato. O que é começar do jeito certo? É você trabalhar com as ferramentas apropriadas, é você fazer o passo a passo de uma avaliação física para você ter garantia do seu processo e do seu retorno. Porque não adianta a gente querer inventar a história, né? Nós temos que fazer tudo dentro dos protocolos e saber o que a gente está fazendo. E eu e a Silene estamos aqui para pegar vocês pela mão. Exatamente. E vamos lá, juntos conseguir essa jornada. Nessa jornada nós vamos juntos. Nós vamos então falar para vocês sobre essa proposta, que é... Mas antes da gente falar sobre o nosso método e o investimento, eu queria passar aquele vídeo do Ed. Peraí. De novo, nós vamos ter um aluno comprovando aquilo que a gente está falando para vocês. Hoje, nossa média está em R$150, colocando uma média de alunos que tem um ticket um pouco menor, né, por conta talvez um desconto ou da variável do horário de atendimento, há alunos com complexidade um pouco mais aguda, que exige que o valor também seja um pouco mais alto. Então fica numa média de R$150 que a gente desenvolve hoje. Certo, então numa média de R$150. Então vamos dizer que a gente trabalhando 4 horas por dia, 3 vezes por semana, e cada avaliação cobrando R$150, o valor exato mensal é de 7.200. Pode fazer a conta aí. Pega a sua calculadora, faz a conta. Multiplica 150 por 4 horas. Multiplica o valor que deu por 3 dias por semana. E esse resultado você multiplica novamente por 4 semanas que compõem o mês. Vai dar 7.200. E este valor, ele é escalável. Nós estamos falando para vocês de uma avaliação física que tem uma base de valor de R$150 no mínimo. Dá para escalar isso. Exatamente. Só vai depender de você. E dá para escalar quantas vezes mais vocês quiserem. Ou seja, nós estamos falando de 4 horas, 4 avaliações. Por que 4 horas? Uma avaliação por hora. Se você conseguir fazer mais, você escala mais. Agora, esta demanda, ela pode ser grande ou não. Se você fizer parte do nosso time, com a nossa orientação, seguindo, então, o nosso método, com certeza você alcança. Eu quero colocar para vocês que eu trabalho como personal e a minha avaliação física, ela vai no contrato valor. E a minha base inicial é R$150, como base inicial. E quem passa pela minha avaliação física elogia, porque nunca passou por isso. Aliás, gente, infelizmente, os nossos colegas de trabalho não utilizam essa ferramenta. E olha,
o quão de informações ela traz e ela protege nosso aluno. Porque nós somos profissionais da saúde e a gente trabalha com qualidade de vida. Então não é só colocar esse aluno para correr, para carregar peso, para fazer tudo isso. Não, a gente precisa também proteger a saúde dele, né? Embora a gente está ali atuando, atendendo, a gente precisa proteger a saúde dele. E para isso, a avaliação física vai te dar suporte. Exatamente. Né? E aí, falando um pouquinho do nosso curso, o nosso curso ele é 100% online. Para você ter liberdade de assistir aonde você estiver e como você quiser. Então, você vai ter acesso a ele a todos os momentos. Nós escolhemos a plataforma da Hotmart para ter o nosso curso lá, porque a gente entende que a Hotmart é uma das melhores plataformas do mercado, né? Nossa, olha só, tenho certeza que vocês já estão aí. Com essa entrega toda, é uma fortuna? Não, a gente está falando de valor, a gente está falando de investimento. Então, vamos ver se vocês praticam esse comportamento que eu vou mostrar para vocês da formiga. 1, 2, 3, 4. Talking away. I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Vocês se identificaram com essa formiguinha? Ó, crenças limitantes está aqui. A Silene, a gente se conhece e eu posso dizer por ela. Nós somos pessoas que a gente não fica esperando. A gente acredita. Porque se a gente fosse levar pelas crenças limitantes, que eu não posso. Eu não tenho dinheiro. Isso é muito difícil. Mas eu tô bem assim, é melhor ficar do jeito que tá. Ou então, demora muito, né? Ou se não, você vai falar assim, não, eu não posso. Quantas vezes você usou essa crença limitante para não dar o primeiro passo? Arrisque-se. Seja dono da sua carteira de clientes e da sua carteira financeira. Só que assim, se a gente não dá o primeiro passo, gente, nada cai do céu. Nada cai do céu. E não existe Coca-Cola grátis. Exatamente. Okay? Então não tem nenhum lugar aí que fala, olha, tá dando Coca-Cola grátis. Não. E o que a gente está colocando para vocês é um curso 100% online. É um curso que terão aulas teóricas, aulas práticas, tudo ali mostrando direitinho. Além das ferramentas digitais. E isso, olha, um complementa o outro. Então, as ferramentas digitais vão nos ajudar, vão nos dar suporte e também nos apresentar para o mundo. Exato. Tudo isso vai estar lá no curso. E a gente tem bônus? Temos bônus também. Neste curso, lembra que eu falei para vocês? Tem que fazer anamnese. Você vai falar, poxa, por onde eu começo? Tem lá os modelos para vocês. E os protocolos? Tem lá os modelos para vocês. Me fala uma coisa, e aquele aplicativo? Posso usar o aplicativo? Aquele que eu coloco os números lá e ele já me sai tudo pronto? Se você souber usar, pode usar. E a gente vai te dar algumas dicas. Então, no nosso curso, você também vai ter orientação de como usar o aplicativo. Porque, gente, colocar um número lá e não saber o que ele significa, o que representa, não serve para nada. Então, você vai fazer a avaliação e na hora que você tiver que inserir os números, tudo direitinho, você vai saber o que você está fazendo. Olha, tomem cuidado com os aplicativos. Quando eu comecei lá atrás, nós tínhamos uma empresa, um software de avaliação. E eles eram pioneiros, eles estavam começando também. E nós dávamos suporte.
Porque a gente colocava os números lá e como a gente sabia o que estava fazendo, a gente falava, isso aqui o protocolo não está batendo. Aí eles falavam, obrigado pelo feedback e tal, enfim. Aí eles foram aprimorando a ferramenta deles. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os aparelhos digitais, esses relógios que marcam frequência cardíaca, que também não são fidedignos. Então, a gente tem que fazer, gente, mão na massa. Exatamente. Mão na massa. E o curso tem tudo isso, mão na massa. E além de tudo, a gente tem os bônus, que são ferramentas que vocês vão poder usar para poder complementar todo esse mundo da avaliação física, né? Porque a gente tem modelo de contrato, o que mais que a gente tem? Isso. As ferramentas todas. Nós vamos mostrar os equipamentos, os mais simples, como que vocês podem montar, e os mais caros, mais completos, enfim. A gente vai te dar todo esse catálogo, né, de ferramentas que vocês podem utilizar para que vocês escolham a que é melhor para vocês. Como eu falei, e nós colocamos aqui as ferramentas digitais, se você quiser fazer uma anamnese presencial, perfeito, não tem problema. Mas se você conseguir otimizar esse tempo e fazer tudo online, é sim possível e é muito aceitável. E a entrega do resultado também. Exatamente. Então, tudo isso vai estar lá direitinho, nós vamos estar ajudando vocês, nós vamos ter outras informações a respeito de dúvidas. E como eles estão se tornando também empreendedores, a gente também vai ajudar na parte financeira. Vai ter um bônus lá para vocês, para que vocês consigam organizar essa parte financeira. Se vocês não têm muita prática, então nós vamos ter também uma ferramenta bônus para isso, para poder te ajudar. Ou seja, a gente ensina a ganhar dinheiro e ensina a administrar este ganho. Exatamente. E o curso, ele tem também a parte do suporte. O suporte da Hotmart, isso já é feito pela própria plataforma. Fora isso, temos o suporte. Se você tiver algum problema com o curso ou não está encontrando a aula, a gente tem como solucionar. E nós, eu e Tânia, estaremos com vocês, tirando as dúvidas através de um grupo do Telegram. Então é lá, depois a gente vai explicar direitinho como ele vai funcionar, mas somos nós duas que faremos essas tiragens de dúvidas para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida e que vocês possam trabalhar tranquilamente com o nosso método. Quanto custa esse método do Expert 437? Eu vou te dizer que não custa nem um cafezinho. Como assim? Ele é muito barato. Mas ele é um investimento. Então significa que café tem preço, o curso tem valor. Exatamente. Porque é um investimento que você vai recuperar rapidinho. No curso, inclusive, nós vamos, ele está formado para que vocês já comecem a treinar logo no comecinho, né? Exato. Então já logo vão nas primeiras aulas. Já vão começando a colocar em prática. Exatamente. E o nosso método 437 está hoje não, ele tem um investimento de R$ 1.498. Porém, eu e a Tânia conversamos e entendemos que a gente quer divulgar para muito mais pessoas esse nosso método e que você pode se beneficiar dele. Então nós decidimos dar um desconto de R$ 500. Uau! Tudo isso? Tudo isso. Mas esse desconto dura pouco tempo. Então você vai pagar hoje R$ 998 dividido em até 12 vezes pela própria plataforma. Você faz todo o pagamento por lá e você já tem acesso ao curso no mesmo momento. Então, não perca tempo. Vamos colocar aí para eles o QR Code?
Inclusive no chat também nós vamos colocar o valor real e o valor com desconto, ok? Exatamente. Então vocês têm 24 horas para aproveitar essa promoção. Essa promoção ela vai sair do ar. Ela vai sair do ar e a gente também tem vagas limitadas. Por quê? Nós queremos dar o maior suporte possível para vocês. Então, nós não queremos um monte de alunos. Nós queremos profissionais capacitados para que nós, da educação física, tenhamos cada vez mais uma remuneração melhor. Porque entendemos que quanto mais capacitados nós somos, melhor remunerado também nós somos. Então vejam só, pessoal, vocês têm um curso que está dando R$500 de desconto no valor, só que isso tem duração de 24 horas, esse desconto. Depois ele volta para o valor normal. Olha só, não percam a oportunidade. Em 24 horas vocês vão ter um desconto de R$500. Depois volta para o valor real. Vamos pôr o QR Code de novo aí na tela para eles poderem já entrar? Prepara aí o celular, faz a leitura e também nós vamos colocar o link da Hotmart. Exatamente. Esse valor vocês podem ter parcelado em 12 vezes. Pessoal, a plataforma aplica um pequeno juros. Esses juros não somos nós. O nosso valor à vista é o 998. Isso. Ok? Se você quiser parcelar, tem os juros da plataforma. Exatamente. E aí nós temos a garantia do curso. A garantia, por lei, são 7 dias de garantia. Mas, como a gente sabe que o curso é de excelência e nós não vamos ter problema com isso, nós estendemos essa garantia. Nós estamos dando mais 8 dias, então totalizando 15 dias de garantia para você testar nosso curso, dar uma olhadinha lá, ver se aquilo é tudo que você queria mesmo. Gente, tenho certeza que se vocês entrarem e olharem, vocês vão se surpreender e ninguém vai precisar usar a garantia. Porque o que nós estamos colocando para vocês, a gente acredita, a gente executa. Então, vale a pena. Seja um profissional expert 437 em avaliação física de excelência. Mas, eu comecei fazendo umas perguntinhas, né? Lá no começo. E Deixa eu agora... só te interromper e falar que a gente tem um acesso de 1 ano, tá bom, gente? Ah, é verdade. 1 ano para acessar o nosso curso. Isso, 1 ano. O expert, tá aí me ouvindo? Agora é para você. Você tem, neste momento, 3 opções. Claro que para quem já fez a leitura do QR Code, parabéns. Quem ainda não fez, eu vou dar 3 opções. Você pode, a gente terminando aqui a nossa aula, você vai desligar e você vai apagar tudo que você ouviu e vai continuar na sua vida. De sempre, como um professor de educação física, se é que você continua na profissão, e acabou. Tudo bem, não tem problema. Vida que segue. Vida que segue. A segunda opção, você ouviu tudo isso, falou, nossa, que fantástico! Elas despertaram algo que eu não havia pensado. Ah, mas eu não preciso delas. Não preciso do curso, não preciso ter as informações que elas têm dentro do curso, porque eu vou buscar sozinho. Então você tem também esta oportunidade, sair daqui e desbravar o mundo como avaliador físico. E a terceira opção é fechar com a gente, é vir com a gente, é se tornar um expert 437 de excelência em avaliação física. Num tempo muito mais curto, com orientação, com apoio e com certeza. Lembrando que o curso é certificado. Exatamente. E a escolha é sua. Só sua, né? Nós fizemos uma escolha e estamos aqui, pegando na sua mão e
dando todo esse suporte para você, para que você conquiste os seus objetivos. Esse é o nosso lema, é o que nós queremos. Aqui, exatamente. E eu quero deixar claro para vocês, para você, que nós somos apaixonados pela educação física. Muito. E eu defendo muito a nossa profissão. Nós defendemos a nossa profissão. E você é qualificado para chegar lá. Então, agora, tudo depende de você. Nós estamos encerrando. Acho que o pouco que a gente podia falar, nós demos aqui para vocês. Tem muito mais coisa dentro do curso, vocês não vão se arrepender. Então, nós estamos esperando vocês. Estamos esperando você. Amanhã nós temos uma live. E aí, esperamos você lá. Agora a gente só pode, né? E precisa agradecer vocês que ficaram até agora com a gente. Muito obrigada. Espero que a gente tenha despertado algo que você não conhecia e que realmente você reflita, porque agora é a mudança da sua vida. Exatamente. Então agradeço você que ficou aí até agora com a gente, acompanhando. Espero encontrá-lo lá dentro do nosso curso para que a gente possa estreitar essa nossa conversa e você sair dali sendo um profissional de avaliação física de excelência. Eu vou deixar o QR Code aí mais um pouquinho, tá bom? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tchau.